Então, nesse encontro e no próximo, nós vamos usar o debate, vamos discutir as questões culturais que marcam o século XX. E uma das questões mais importantes que vão ter é a questão da luta feminista, da luta da mulher, da intervenção da mulher para transformar a sua realidade e também transformar a própria sociedade. Né? O feminismo, a luta por igualdade, é uma luta que vai sempre encontrar nas suas pautas uma reação muito conservadora, uma reação que vai tentar barrar qualquer tipo de avanço e que vai sempre tentar desqualificar o papel da mulher. No entanto, é importante destacar que a luta feminista não é uma luta sexista, como é o machismo, por acaso, que quer, né, que se propõe colocar a superioridade de um sexo sobre o outro. O feminismo não tem nenhuma intenção, nenhum debate de colocar a superioridade da mulher sobre o homem. Né? Ao contrário, o que se busca é igualdade. E ao longo do século XX, mas também ao longo dos últimos séculos, é uma pauta que vem ganhando terreno e provocando transformações culturais profundas na sociedade, culturais e econômicas por decorrência na sociedade. Mas há momentos distintos, né, na luta da questão feminista que é praticamente recortada por uma fase anterior à Segunda Guerra Mundial e uma fase posterior à Segunda Guerra Mundial. Nesta fase anterior à Segunda Guerra Mundial, que nós podemos buscar raízes, vestígios, inclusive lá na Idade Média, na Idade Moderna, a questão feminista ela é pautada pelo direito ao trabalho, pelo direito à educação, basicamente, né? Pelo direito ao voto. Essas três questões, trabalho, educação e voto, vão ser as grandes pautas da questão feminista até a Segunda Guerra Mundial. Na virada da, do século XX, né, pós Segunda Guerra Mundial, a pauta feminista vai ampliar as suas questões, trazendo para o debate a questão da igualdade de gênero, a libertação sexual, a saúde da mulher, a denúncia sobre a violência, tanto a violência física quanto a simbólica, quanto sim também a ideológica, né, que estão contidos nessas questões e que vão, né, portanto, enriquecer a questão, a luta, né, da mulher por espaço, por igualdade, por transformação. Então, tu tem dois momentos. Um momento que antecede a Segunda Guerra Mundial, que vai praticamente abarcar toda a mobilização das mulheres, pelo menos no Ocidente, e depois nós temos essa segunda fase, na qual a pauta vai ser enriquecida na medida em que a sociedade também se diversifica e traz novas questões para o debate. Lá na Idade Média e também na Idade Moderna, nós até podemos encontrar mulheres autoras, mulheres se manifestando, mulheres que tinham erudição. Está aqui uma obra, né, do Marcos Costa e do Rafael Costa, uma obra escrita por homens, diga-se, né, faça a sua observação, mas uma obra que vai apresentar um número expressivo de autoras que vão promover debates na área da ciência, da história, da teologia, por exemplo, na Idade Moderna. Né? Então, a obra desses autores, as mulheres intelectuais na Idade Média, por exemplo, já revela que o acesso ao debate não era algo exclusivo do homem, embora, se nós formos olhar em termos de representatividade, essas mulheres são um grupo muito pequeno dentro do universo geral e também dentro do universo feminino, do universo das mulheres que tinham capacidade de se expressar. Na Idade Moderna, isso não vai ser muito diferente. Embora nós tenhamos com o iluminismo, principalmente lá no século XVIII, o iluminismo trazendo para o debate a pauta da ciência, a pauta da razão, também vai abrir espaço para mulheres que vão ter né, uma interferência, né, no debate intelectual, vão buscar espaço acadêmico. Né? Mas ainda assim também a representatividade ainda é muito pequena. Se nós olharmos os nomes da enciclopédia, né, das obras dos iluministas, os nomes que compõem o movimento iluminista, a gente encontra homens, né?
Montesquieu, Rousseau, né, Diderot, Voltaire, né? São homens, né, que ainda pautam esse debate. Contudo, no movimento do cotidiano, no dia a dia, as mulheres já estão mais apropriadas do processo social. A Revolução Francesa, que é tributária direta do iluminismo, ela é um movimento que resulta das questões que o iluminismo trouxe, é uma revolução na qual as mulheres têm um papel fundamental, relevantíssimo. Elas são grande parte da massa mobilizada para derrubar o antigo regime, para derrubar aquela sociedade baseada no regime dos estados, primeiro estado, segundo estado, o clero e a nobreza. Ainda assim, né, elas vão se ver obrigadas a responder à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lançando em 92 uma declaração, né, dos direitos da mulher e da cidadã, que vai ser, né, uma declaração redigida principalmente pela Olympe de Gouges, né, e que, infelizmente, no ano seguinte, em 93, vai terminar sendo guilhotinada, assim como centenas de outras pessoas, vítimas do terror, né, da fase em que o Robespierre comanda a revolução e toda e qualquer manifestação, né, de questionamento acaba sendo tratada como antirrevolucionária. Assim, as feministas da revolução, muitas delas vão terminar na guilhotina por conta de questões que não estavam, né, botando em pauta a revolução, mas sim a questão da mulher, na verdade. A Simone de Beauvoir, na sua obra clássica O Segundo Sexo, já chamava atenção para essa situação das mulheres na Idade Moderna e na Idade Média. Aliás, a obra da Simone, né, ela faz um exaustivo, uma exaustiva, né, vamos dizer assim, como dizer mais de forma mais clara, né, mas né, ela faz uma arqueologia, né, da história da mulher, uma arqueologia da questão da mulher, né, tanto na questão biológica, quanto na questão psicológica, quanto na questão cultural, quanto na questão econômica, quanto na questão tribal, para entender como os papéis sociais vão sendo sequestrados, né, pelas comunidades masculinas e vão ser impostos para atender interesses do homem. Né? Então, mas nessa obra a Simone ela também já faz um levantamento dessas mulheres que se manifestavam na Idade Média, na Idade Moderna, essas mulheres intelectualizadas, e ela chega à conclusão que uma parte expressiva delas era obrigada a usar pseudônimos, usar nomes masculinos. Essas pessoas não iam aos debates, elas mandavam textos que eram colocados em debates. E por conta disso, né, muitas das mulheres usavam pseudônimos, usavam o anonimato como forma de se expressar, porque se fossem mulheres, os trabalhos não seriam aceitos, os textos não seriam aceitos ou seriam ridicularizados. Então, né, as manifestações da mulher, elas têm pouca expressão no sentido de volume, pela quantidade, e também pela questão da repressão que vão encontrar. Né? Então era difícil as mulheres se manifestarem até o final do século XIX, século XX. Há mulheres, mas elas são exceção. Né? Se destacam pela questão da exceção, inclusive. Né? A Nova Zelândia acaba rompendo com esse ciclo, sendo o primeiro esse ciclo de segregação dos direitos da mulher, ao se tornar o primeiro estado, pelo menos do Ocidente, né, que se tem notícia, né, o Estado ocidentalizado, vamos dizer melhor, né, então, que se tem notícia que vai garantir, ainda no século XIX, o voto feminino. Nenhum outro país ocidentalizado até então havia, né, assegurado o direito de voto para a mulher, embora alguns estados dos Estados Unidos já tivessem chegado a isso. Eu já vou chegar lá, já vamos observar isso. Mas a Nova Zelândia acaba se tornando um marco nessa luta da conquista da mulher, quando a pauta ainda é o trabalho, né, a educação e o voto, ao garantir, né, os direitos da mulher, né, ao assegurar isso. Né?
A Nova Zelândia que está aí agora com a primeira-ministra tendo um destaque extraordinário no combate à luta contra a Covid, né? Nos Estados Unidos, por falar nisso, nós temos no século XIX as primeiras manifestações questionando a questão da desigualdade política e econômica das mulheres. A Elizabeth Stanton, em 1848, lança a Declaração dos Sentimentos, né, na Convenção de Seneca Falls, onde um grupo de mulheres e também alguns homens reúnem-se para analisar a condição da mulher, né? Então, não apenas mulheres, cerca de 100 mulheres e 30 homens vão assinar essa declaração, aonde é denunciado a questão da desigualdade não só política, mas econômica entre homens e mulheres. Há uma mobilização acontecendo. Não muito depois, né, pouquíssimos anos depois, 3 anos depois, a Sojourner Truth, né, faz um discurso impactante, um discurso que vira histórico, porque alguém teve a oportunidade de anotá-lo, era um discurso oral, né, numa convenção feminina também, numa convenção para discutir as questões do direito da mulher em New York, na qual um grupo de homens acabou se intrometendo e tentando perturbar o andamento dos trabalhos. Na medida que as oradoras subiam para falar, esses homens humilhavam elas, diziam que as mulheres não tinham qualificações intelectuais, que o papel das mulheres era um papel doméstico, que nem Jesus era mulher, então como que as mulheres queriam direitos de igualdade? E aí no meio desse tumulto todo, sobe ao palco uma mulher muito alta, ela tinha perto de 1,80 m, ela era uma mulher que tinha sido escrava, fugiu em 1827, desculpa, ela fugiu para o Canadá. Depois, em 1829, a escravidão finalmente foi abolida em New York e ela voltou para o estado de New York. Mas ela era uma mulher acostumada a trabalhar no campo, então era uma mulher forte, com um braço musculoso, uma mulher alta. E quando os homens começam a dizer que as mulheres não tinham, as mulheres eram frágeis, que as mulheres não tinham capacidade para fazer as mesmas funções que os homens, ela sobe ao palco e faz um discurso que vai ficar conhecido como Não Sou Eu Uma Mulher, na qual ela desafia qualquer homem a ser mais forte que ela, a ter a mesma força que ela questiona se ela é uma mulher frágil, levanta uma série de questionamentos nesse discurso, ele vira um marco histórico, ela é uma abolicionista e também vai se tornar uma líder feminista, né, com essas manifestações, e ela termina questionando, né, a questão de que se Jesus era homem, né, por outro lado, ele é filho de uma mulher onde nenhum homem teve participação, ele é o filho de uma mulher e de Deus, né, e não de um homem. Então a Sojourner também vai acabar se destacando nesse processo, quando a busca ainda é por igualdade, traduzida como voto, como trabalho, como educação. Em 1869, logo depois da Guerra Civil, o Wyoming, né, aprova o direito de voto para as mulheres. Lembrando, os Estados Unidos têm aquela característica de que cada estado tem a própria legislação, eles não são uma federação, como é o Brasil, que tem uma lei federal, vale para todo o país. Eles têm as confederações, na verdade, e cada estado tem a Constituição, aquelas leis que não contrariam as emendas da Constituição podem estar em vigor, e com isso, em 1969, o Wyoming aprova o direito de voto. O Wyoming é um estado que fica ali entre o Nebraska e o Colorado, naquele meio oeste, que é uma zona hoje muito conservadora, que tende sempre a votar nos candidatos mais conservadores dos republicanos, né? Se tornou uma terra conservadora. Mas, né, no século XIX, vai ser uma região pioneira na questão dos direitos da mulher, né, quando esses direitos ainda estavam muito restritos à luta pelo voto, por exemplo, o direito de voto, e as mulheres adquirem isso. Nas próximas décadas, outros estados vão assegurar o direito a voto para as mulheres, até que em 1920 o voto é estabelecido em todo o país, o voto feminino. É claro que os negros não votavam nos estados do sul, os estados segregados, e por conta disso as mulheres negras também não votavam. Então esse voto é um voto que não atinge mulheres e homens negros nos estados segregados, naqueles estados que tinham as leis Jim Crow. Esses estados só vão assegurar direito ao voto para homens e mulheres negras
em 1965. Aliás, corrigindo, não é que eles vão assegurar, vai ser imposto contra eles o direito de voto só em 1965. Em março de 1908, nós temos a famosa Marcha, 8 de março, a Marcha das Mulheres em New York, cerca de 15 mil mulheres reivindicando os direitos, principalmente, né, nesse caso ainda direito a voto, já que nem todas as mulheres votavam no país, mas também rememorando um outro 8 de março, o 8 de março de 1857, quando supostamente, eu vou esclarecer o porquê do supostamente 129 mulheres haviam sido mortas, né, durante uma repressão policial por uma greve. Né? E eu digo supostamente porque alguns, principalmente alguns sindicalistas, dizem que esses fatos estão equivocados, que na verdade esse tal desse incêndio que matou essas mulheres lá em 1857 nunca aconteceu, e que há uma confusão, que na verdade está se falando de um outro incêndio que foi em 1911. Só que aí eu chamo a atenção que na verdade a confusão é dessas pessoas, né? Porque a marcha em 1908 ela não podia estar fazendo referência a um evento de 1911. Então as pessoas que questionam isso não estão atentos a essa questão. Por isso eu ainda sigo, né, identificado com a ideia de que, de fato, né, 1908 foi uma homenagem a 1857. E né, ali começa o 8 de março, né, a celebração do Dia Internacional da Mulher. Embora o Dia Internacional da Mulher, mesmo 8 de março, só vai ser oficialmente atribuído alguns anos depois, a referência é esse 8 de março de 1908, que fazia referência a um outro 8 de março, né, de 1857. Na Inglaterra, no mesmo período, bem no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, as mulheres estão em ampla mobilização pelo direito de voto. Há algumas sociedades feministas que estão buscando o direito de voto. A Inglaterra, contudo, assim como tratava a questão dos direitos sociais na época da Revolução Industrial, trata a questão da mobilização das mulheres como caso de polícia. Então é uma repressão brutal, feroz contra as manifestações das mulheres. Aqui, por exemplo, nós temos a Emilienne Pankhurst, né? Pankhurst, a Emilienne Pankhurst sendo presa, né, durante uma dessas manifestações em 1907, na qual a polícia reprimiu com muita violência a marcha feminina. No ano seguinte, respondendo a essa violência, em 1908, uma marcha de 500 mil mulheres tomou as contas das ruas de Londres, lideradas pela Pankhurst. Né? Aqui nós temos algumas fotos desta repressão. Aliás, desculpa, antes, né? Nós temos aqui algumas situações de como essas mulheres eram submetidas durante essa repressão, não apenas espancamentos, agressões, violência, prisões, mas também nas prisões as líderes muitas vezes entravam em greve de fome denunciando a situação e aí elas eram alimentadas à força. E aqui tem alguns dessas representações disso, delas sendo alimentadas à força, né? Uma inquisição moderna, né, diziam elas, né? As prisioneiras de um governo liberal. Em 1914, né, que ainda em 1907, né, a repressão a essas greves, as líderes sendo presas, a violência policial era muito grave, realmente, né, muito grave, manifestantes foram mortas em algumas dessas repressões. E em 1914 nós temos a famosa situação em que uma dessas militantes da sociedade, né, política e a União Política e Social das Mulheres, que era essa organização da Pankhurst, né, em 1914 a Mary Richards ela destrói, mas ela danifica a obra renascentista do Diogo Velázquez, né, a Vênus no Espelho. Né, ela corta com uma lâmina parte da tela em protesto contra uma outra Vênus, que ela diz que está sendo torturada nas prisões, que era a Pankhurst, que estava presa em greve de fome e estava sendo forçada, estava tendo alimentação forçada. E aí, para chamar a atenção disso, ela danifica a obra. Essa obra acabou sendo recuperada depois, né?
mas é uma manifestação dessa reação. Por quê? Porque essas mulheres, as famosas sufragetes, elas acabaram optando pela ação direta, que era responder à violência com violência. Então elas vão organizar apedrejamentos a políticos, incêndios a casas de políticos, atentados a bombas contra delegacias de polícia. Elas vão responder ao terrorismo de Estado com, né, ações também terroristas. Tem um filme muito interessante, né, lá de 1913, 2013, 2015, As Sufragetes, né, que justamente trata da história da Pancros. Finalmente, né, em 1914, a guerra explode. Todo mundo achava que ia ser uma guerra curta, uma guerra rápida, uma guerra que ia, né, ser resolvida em algumas semanas, e ela se revelou uma carnificina que vai consumir a vida de milhões de meninos naqueles esgotos a céu aberto que se transformaram as trincheiras, e as mulheres acabam tendo um papel decisivo na retaguarda, tanto ocupando postos de trabalho quanto também atendendo feridos, né? E o grupo da Pancurs vai ter uma mobilização muito grande durante a guerra. E antes ainda do final da guerra, em fevereiro de 1918, elas acabam conquistando o direito do voto para as mulheres. Mas é um direito limitado ainda, porque é um direito que vai atender as mulheres com 30 anos ou mais e que tivessem propriedades, ou seja, que comprovassem um certo grau de riqueza. Ainda levariam 10 anos, 1928, para que o direito de voto acabasse sendo estendido a todas as mulheres, independente da renda, com mais de 21 anos, com 21 anos ou mais. A Pancros, infelizmente, não viveu para ver essa conquista, porque ela acaba morrendo alguns meses antes. Ainda assim, 20 anos depois, a Virginia Woolf está denunciando, né, a situação das mulheres. Apenas o voto não foi suficiente. Somente o voto conquistado entre 1918 e 1928 não foi suficiente. 20 anos depois, a Virginia Woolf está lançando a obra Três Guinés. O guinés era uma moeda britânica usada no tráfico de escravos, né? Uma moeda de ouro que era usada especificamente no tráfico de escravos, né? E ela chama a atenção que os três guinés da mulher eram as esferas doméstica, social e política, que eram esferas construídas através de uma violência patriarcal para sujeitar as mulheres. A Virginia Woolf vai ter uma militância expressiva nessa questão feminista também, né? E a obra Três Guinés, que é uma obra com personagens fictícios, mas na qual ela usa uma quantidade muito grande de documentos verídicos, matérias de jornais, documentos, leis, né, para complementar uma história que ela desenvolve né, de forma ficcional, e na qual ela questiona essas três esferas, a esfera doméstica, a esfera social e a esfera política, que eram instrumentos de violência, né, contra as mulheres. A União Soviética, 1920, acaba sacudindo o mundo e a luta das mulheres, jogando querosene na fogueira, na mobilização feminista, quando em uma única decisão os soviéticos garantem às mulheres o direito à igualdade sexual, o direito ao divórcio, o direito ao voto, o direito à igualdade salarial, o direito a acesso às universidades, o direito ao aborto, né? Tudo isso numa única decisão legal assumida em 1920. É importante se observar nesse aspecto soviético, que embora haja muitas críticas ao que vai acontecer com a União Soviética, depois principalmente na era stalinista, em comparação com outros países da Europa, as mulheres vão ter uma situação bastante privilegiada em termos de direitos. Isso não se pode negar, não se pode questionar, né, o papel das mulheres. No Brasil, nós temos a questão da mobilização levantada lá ainda no século XIX pela Anísia Floresta. Em 1832, ela lança o trabalho Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, na qual ela está questionando a situação da mulher no Brasil, a situação da mulher tratada como uma propriedade, um objeto, o que também desencadeia uma carga muito grande de violência
né, contra esta mulher, seja a violência praticada pelo pai, seja pelo marido, essa coisa patriarcal. E em 1838, a Nísia também acaba fundando a primeira escola no Rio de Janeiro para atender meninas. É a primeira vez que tem uma escola para atender garotas no país. Não que algumas famílias não oferecessem educação para as filhas, mas era aquela coisa de ter um professor, né, para contratar em casa para ensinar algumas questões para as meninas. Agora a Anísia, ela funda uma escola na qual o programa, o currículo, é o mesmo currículo que as melhores escolas ofereciam para os garotos, ciências e línguas. Em 1922, a luta das mulheres avança aqui no Brasil. 1922 é um ano emblemático. Nós temos o início da mobilização do tenentismo, dos tenentes, questionando aquela sociedade, né, do café com leite, baseada no poder do coronelismo. Nós temos a fundação do Partido Comunista, que é o primeiro partido nacional, partido que vai ser um partido com características nacional e não regional, não um partido oligárquico. Nós temos a Semana da Arte Moderna, temos lá a Patrícia Amaral, né? Temos a Tarsila, temos tudo isso, e aí nós temos também a fundação, em 1922, da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que vai ser dirigida pela Berta Lutz. Né? A federação vai ter um papel extraordinário na luta pela busca do direito de voto e, finalmente, 10 anos depois da sua fundação, em 1932, elas conquistam com Getúlio Vargas o direito ao voto. O Vargas chama, né, as representantes da federação para assinar o direito ao voto, em 24 de fevereiro de 32. Embora o Código Civil de 1916 ainda impedia as mulheres de terem liberdades, né, liberdades para viajar, liberdade para uma série de coisas, para estudar, e aí também era entendido para votar, sem autorização do pai, do marido ou de um irmão mais velho, de um tutor, de alguém que fosse responsável por elas. Né? Mais 2 anos serão necessários de uma Constituição que vai assegurar o direito ao voto, né? Sem que elas precisassem depender, nesse caso, de marido, de pai, de ninguém. Né? Em 34 elas conquistam o direito ao voto e a Berta Lutz acaba em 36 se tornando a primeira deputada federal do Brasil. Ela vai ser eleita por um partido que era chamado de Liga Eleitoral Independente, que é um braço da Federação para o Progresso, né, Feminino. Né? Em 45 a Berta Lutz vai representar o Brasil na conferência, né, que vai dar origem à ONU, a Conferência de São Francisco, na qual a ONU vai ser formalmente organizada, e ela tem um papel fundamental na Carta da ONU na questão das pautas femininas, nas questões de gênero. Ela está lá e ela vai ter grande destaque na mobilização para que a ONU, né, acolha pautas de interesse das mulheres. Então ela tem uma tradição que vai acabar, né, influindo na própria ONU nesse período. Lembra bem, também a gente está agora virando a página da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós estamos falando da virada, né, daquele período que vem pós-1945, em que outras pautas são ampliadas. E a Carta da ONU é uma carta que vai acolher muitas das questões de interesse das mulheres. Né? 1949, retomando, nós temos então a Simone de Beauvoir, né, com a obra dela, na qual ela faz essa grande leitura histórica, sociológica, antropológica da questão da mulher, do segundo sexo. Né? Essa obra é uma repercussão do tempo, da luta, das conquistas também. Né? A Simone de Beauvoir, ela não está escrevendo solta no espaço, ela também é o resultado dessa mobilização, desse processo todo que aconteceu nesse período. E, ainda assim, principalmente nos Estados Unidos, algumas feministas vão questionar o trabalho delas, dizendo que é um trabalho muito intelectualista. Não é que é intelectual, é intelectualista, no sentido que é um trabalho muito hermético, muito fechado, uma linguagem muito filosófica, acadêmica, que dificulta o acesso, né, das
da ampla maioria das mulheres, porque é um trabalho que é um trabalho hermético, é um trabalho de uma filósofa discutindo com filósofos, quase isso. E de fato, né, a obra é dividida em 2 tomos, e o primeiro tomo é um tomo em que ela realmente mobiliza muitos instrumentos, né, intelectuais do campo da filosofia, muitos instrumentos de alto nível linguístico, né, que não são de fácil acesso. Né? Então, é uma crítica que tem a sua pertinência, embora o trabalho dela seja um trabalho monumental, e no segundo tomo, principalmente, que é um tomo em que ela olha mais as questões práticas do dia a dia das mulheres, né? O trabalho muda bastante a forma, né? A linguagem. Né? Ele se torna mais literário, mais fácil de ser lido por um público amplo. Né? Nós estamos vivendo agora o início dos anos 50, o pós-guerra, né? A sociedade de consumo, o plano Marshall está recuperando a Europa, os Estados Unidos estão com uma economia que não foi tocada pela guerra, ao contrário, ela foi montada a partir da guerra, estão com uma economia, né, bombando, e a época dos bens de consumo, da indústria cultural de massa também. A televisão agora é um fenômeno. A televisão vai se estabelecer no lugar do rádio, vai ter um papel revolucionário em termos de veículo de comunicação, de produto cultural. Né? E através da indústria cultural, a publicidade vai determinar papéis para a mulher. Né? É, né, a década da housewife, tá? As housewife, né? A dona de casa, a dona do lar. Então a publicidade vai estabelecer um papel para a mulher que não vai ser um papel confortável para muitas mulheres nesse período dos anos 50 e 60, que vão ser anos de muita agitação, de muito questionamento, que é o papel daquela mulher cercada de eletrodomésticos, cuidando dos filhos, esperando o esposo, esperando o marido chegar em casa, a esposa boazinha, a esposa satisfeita, a esposa feliz porque está consumindo, a esposa que está atendendo a família, né? Então há um padrão de família, um modelo de mulher que estão se colocando aí, né? Através da indústria da publicidade, que são reforçados a todo tempo, né? Pela indústria da publicidade. Aqui, por exemplo, na John Bull, né, a gente lê, né, mulher ao volante, né? O volante dela é o fogão, né? E não é um comentário irônico, viu, gente? No sentido de que tá questionando esse papel da mulher, não, né? Tá reforçando, né? Está reforçando. Mas enquanto isso está acontecendo, nós estamos vivendo a época do baby boomer, né? Os homens voltaram da guerra, as famílias estão crescendo, está tendo muita criança, né? Os homens estão sedentos de sexo, as mulheres engravidam, e aí uma senhorinha de 82 anos, uma senhorinha que foi sempre uma ativista feminista, a Margaret Sanger, com uma admiradora dela, uma seguidora dela, que por acaso é milionária, a Catherine McCormick. As duas vão financiar a pesquisa pela pílula contraceptiva, pelo anticoncepcional. Elas estão buscando uma maneira de libertar a mulher da gravidez indesejada. Lembrando, os Estados Unidos dos anos 50, 60, ainda estão muito influenciados pelo macartismo, aquele movimento ultraconservador, de cunho quase fascista, com aquele discurso todo do anticomunismo, que perseguiu até mesmo as revistinhas da Mulher Maravilha, do Batman, né, entre tantas outras coisas, que perseguiu o Charlie Chaplin, que perseguiu professores que aplicavam Darwin nas escolas, né, por conta desse conservadorismo todo. As pesquisas com contraceptivos nos Estados Unidos estão proibidas. Então, o que, que elas fazem? Elas vão financiar uma pesquisa buscando a descoberta de um anticoncepcional, uma pílula, no caso, anticoncepcional, mas essa pesquisa vai justificar que, na verdade, estão buscando uma medicação para ajudar as mulheres durante os ciclos menstruais, para ajudar ela com as dores menstruais. É uma mentira, né? Começando porque a pílula vai ter que ser tomada diariamente, né? Mas, quando finalmente é lançada em agosto de 1960, o Enovid 10, que é a primeira pílula, que é graças a essa senhorinha, Margaret Sanger, né, ele vinha na bula com isso, com essa indicação de que era para combater cólicas menstruais.
Quando alguma pessoa dizer para vocês, alguma moça dizer, eu não preciso de nenhuma feminista na minha vida, não depende de feminista, pergunte para ela se ela não usa anticoncepcional, né? Porque foi uma senhorinha que conseguiu isso, uma senhorinha feminista, que foi historicamente uma militante feminista, e que, né, conseguiu. Isso foi uma luta, né, uma desobediência civil que ela praticou, e os médicos vão passar a receitar a pílula, sabendo que ela era contraceptiva, mas eles vão fingir que não sabiam, né? Eles é uma luta da ciência, da medicina contra o obscurantismo. E eles vão fazer de conta que era mesmo para cólicas menstruais. Vamos pensar bem que nessa época nós estamos vivendo aí num período em que até vacinas eram muito questionadas nos Estados Unidos, e o Sabin, que desenvolveu a vacina contra poliomielite, contra paralisia infantil, que tinha matado o presidente Roosevelt, que comandou os Estados Unidos durante a guerra, ele teve que desenvolver a vacina dele na União Soviética, porque nos Estados Unidos ninguém queria saber dessas coisas. Então a comunidade médica ela vai conspirar junto com a Sanger para que a pílula se torne acessível. E os anos 60 são anos de muita ebulição. Nós estamos vivendo a Guerra do Vietnã, que vai jogar multidões de estudantes na rua protestando contra a guerra. Nós estamos vivendo a busca da mulher por liberdade sexual, já que nós estamos na segunda metade do século XX, e as pautas mudaram. As pautas já não são mais só por voto, por questão de emprego, de educação, mas também são por questões de saúde, de violência, de acesso ao próprio corpo, por questões de saúde procriativa. E por conta disso nós temos uma nova onda de feministas nas ruas, uma juventude feminista de mulheres. Nós temos os estudantes protestantes contra o Vietnã, e nós vamos ter o fenômeno da juventude hippie embalada pelo rock and roll, né? O Summer Love, o verão do amor. Tudo isso vai popularizar a pílula. A pílula vai se tornar um fenômeno entre os jovens, principalmente porque ela agora dava às meninas o direito de escolher ter relações sexuais ou não, sem o risco, né, de uma gravidez indesejada. É claro que nos primeiros anos as pílulas traziam ainda muitos efeitos colaterais, né, muito, né, dores, dor de cabeça, inchaço, né? Ainda assim, é bom lembrar que há pouco tempo atrás se tentou lançar no mercado a pílula anticoncepcional masculina, e ela foi retirada porque provocou efeitos colaterais em 3% das pessoas que testaram. 3%. As mulheres enfrentaram muito mais que isso para garantir, né, a sua liberdade. Finalmente, depois de 65, a pílula acaba, né, revolucionando os costumes, né? As meninas podiam se dar o direito, né, de experimentar a vida sexual, assim como os homens sempre fizeram, né? No mesmo período, ali em 63, enquanto a Stanger está, né, botando o Enovid no mercado, a Beth Friedan lança a Mística Feminina, na qual ela denuncia aquele modelo de família, aquele modelo de consumismo, aquele modelo de mulher, a dona de casa, a boa esposa, a mulher feliz com os eletrodomésticos, que tinha gerado uma, né, geração de mulheres tristes, de mulheres com depressão, de mulheres adoecidas, porque eram mulheres insatisfeitas com a vida, insatisfeitas com o modo de vida, insatisfeitas com o controle que elas tinham, com a falta de opções que elas tinham, com a necessidade de estarem sempre bonitas, sempre prontinhas, sempre arrumadinhas, com toda aquela ditadura feminina que era imposta pela mídia. E ela lança essa obra, né, questionando, denunciando isso, chamando a atenção para o quanto isso era agressivo, né, com a saúde das mulheres. Então, a quantidade de obras estão se avolumando nesse período, discutindo a questão. Daqui a pouco também vai ter os trabalhos sobre a sexualidade humana, que eu esqueci de trazer para cá para discussão, vai ficar para uma outra hora, né? Mas os trabalhos também que vão discutir essas questões de relações sexuais, né? Mas nós estamos vivendo, né, um tempo em que as mulheres resolvem queimar o sutiã. Que escândalo, né? Queimar o sutiã. Até porque, na verdade, nunca foi uma queima de sutiãs, né? Mas era uma explicitação da liberdade feminina, né? Elas jogaram os sutiãs numa lata de lixo, né? Um lixo que libertava, né? A liberdade e o lixo. Isso aconteceu em Atlantic City, New Jersey, em 1968, quando, né, centenas de mulheres questionam
transformação das mulheres em objetos e, ao mesmo tempo, a questão racial de segregação que os concursos de beleza, no caso o Miss América, né, promoviam, já que as candidatas a Miss eram todas mulheres caucasianas, né, e, ao mesmo tempo, não apenas mulheres brancas, mas um determinado padrão de mulher que era vendido e que elas vão questionar, né, essa objetivação da mulher, a transformação da mulher em objeto. Em 68 ainda nós temos a famosa greve na Ford em Dagenham, né, na Inglaterra, na qual as mulheres vão se mobilizar e vão depois conseguir, embora na primeira greve isso foi prometido, mas não foi garantido, uma lei de equidade salarial, já que ainda era legal em muitas partes do mundo, inclusive na Inglaterra, a diferença salarial, que as mulheres podiam ganhar um salário menor exercendo a mesma função. Olha que coisa, no Brasil isso acontece, né? E aí em 68 tem a famosa greve de Dagenham, né? Na qual as mulheres se mobilizam, né, contra a Ford. E anos depois vão ter todas as suas garantias atendidas, embora não todas ao mesmo tempo, mas vão conseguir, né, essas conquistas. Tem um outro episódio interessante, muito representativo desse período da luta das mulheres e das conquistas das mulheres, que é a famosa Batalha dos Sexos, né? Quando a Billie Jean King enfrenta o Bob Hicks, né, nas quadras de tênis. É um duelo entre homem e mulher, não tinha competições entre homem e mulher, e ele é um fanfarrão, as mulheres estavam se destacando no tênis, ele era campeão mundial várias vezes, campeão mundial várias vezes, e ele disse que nenhuma mulher venceria ele, que não tinha nascido uma mulher que poderia vencer numa quadra de tênis. Ele desafia as mulheres, oferece um prêmio de $1 milhão, uma coisa assim, para a mulher que ganhasse dele numa quadra de tênis. Algumas tenistas aceitam e ele, né, ganha delas de forma humilhante, chega a se vestir de mulher para treinar contra algumas delas, dizendo que assim a coisa ficava mais igual. E aí a Billie Jean King finalmente aceita, ela é uma tenista famosa já, e ela se propõe a enfrentar ele diante das humilhações e bizarrices que ele vinha promovendo contra as mulheres. O desafio se torna uma questão de polêmica nacional, o país se divide diante do desafio. O Higgs faz uma quantidade muito grande de provocações na mídia para ela, faz, né, ataques agressivos contra ela, questiona não apenas a questão dela ser mulher, mas a orientação sexual dela, porque ela era lésbica, né? E, enfim, faz uma série de ataques, né, chauvinistas contra ela, o que acaba levando ao Astrodome de Houston, no Texas, onde a partida vai acontecer em 73, um dos maiores públicos da história do tênis, e vai também levar ao maior público na televisão de uma partida de tênis na história. Mais de 90 milhões de pessoas vão parar para assistir essa partida, e ela ganha por 3-0 dele. Se eu não me engano, são 6-4, 6-3 e 6-3 as vitórias dela, né, contra ele. Ele é humilhado, né, perde os 3. Né, não tem nem chance sim, de ter uma revanche, porque ele não ganhou nenhuma. Né, é humilhado. No Brasil, nessa época, aliás, desculpe, só para concluir essa parte ainda, né? Então, toda essa movimentação dos anos 70, 60, 70 traz para o debate uma questão que a Simone de Beauvoir já tinha levantado, mas que talvez não tivesse sido amplamente compreendido por conta do intelectualismo na obra dela, que é a questão de gênero, o gênero como uma categoria social e como os papéis sociais de homem e mulher são construídos para, né, para reforçarem relações de poder dentro da sociedade. Então esse debate, né, começa a acontecer. A questão de gênero, a questão da luta feminina e da questão de gênero, os papéis de gênero começam a ser trazidos para a discussão, né, com toda essa mobilização. Né. A Angela Davis, uma ativista negra, filósofa ligada aos Panteras Negras, e a Gloria Steinem, por outro lado, ampliam o debate quando trazem para dentro dele os outros feminismos. A Angela Davis chama atenção, a Gloria Steinem também chama atenção para a questão do feminismo negro, para a dupla opressão que a mulher negra sofria por ser mulher, por ser negra, por ser mulher negra.
Então, chama a atenção de que o debate acadêmico e de classe média do feminismo branco não estava contemplando essas outras variantes. A Gloria Steinem complementa essa discussão, né, auxiliando, né, e estimulando as mulheres das comunidades indígenas a também se mobilizarem, buscarem seus direitos, buscarem seu espaço social e político. E por conta disso, as duas ampliam o debate para esses outros feminismos. No Brasil, nós estamos em plena ditadura, muita repressão, muita linha dura, mas as mulheres também começam a se mobilizar contra os assassinatos por questão de honra, legítima defesa da honra, principalmente depois do assassinato da Ângela Diniz pelo marido, Doc Street. Ele é um ricaço, um playboy. Ele assassina ela, 76. Ele vai a julgamento 2 vezes e alega a legítima defesa da honra e é absolvido 2 vezes. Isso gera uma ampla mobilização das mulheres, um slogan: quem ama não mata. Finalmente consegue que ele vai a um novo julgamento e ele finalmente acaba sendo condenado pelo assassinato. Né? Mas, né, a pauta das mulheres não se resumiu a essa questão de denunciar a violência, elas também estão questionando a questão do direito ao divórcio em plena ditadura. O Brasil é um dos últimos países ocidentalizados a garantir o direito ao divórcio, e as mulheres separadas, elas eram vítimas de muito preconceito nas comunidades, né? Eram segregadas, isoladas, humilhadas, ofendidas, né? Simplesmente por estarem separadas, né? A mulher separada, era um troço que se ouvia muito. Se alguém assistiu o filme da Zuzu Angel, né? Lá na ditadura, vai ver isso, né? O Stuart, filho dela, ele acaba apanhando na escola quando é criança, porque ela era separada do marido, e aí os meninos, né, tratavam isso como uma mulher vulgar, uma mulher da vida, uma prostituta, né, que era como as mulheres eram tratadas. Então as mulheres vão começar a se mobilizar contra a violência de gênero e pelos direitos também, né, de divórcio, né, em plena ditadura. A esquerda masculina vai dizer que essa pauta era uma pauta equivocada, porque tirava o foco da luta contra a ditadura, mas isso não é verdade. Logo depois eles vão ter que calar a boca, porque no final dos anos 70 e início dos anos 80, as grandes mobilizações contra a ditadura são lideradas por mulheres. A luta pela anistia, a luta pelas diretas já, tudo isso vai ter uma ampla participação das mulheres, uma mobilização muito grande, os panelaços, as mobilizações, né, as manifestações na frente dos supermercados por conta da hiperinflação, da incapacidade dos salários atenderem as famílias, a falta de políticas de saúde, tudo isso vai ter a mulher à frente. E aí, quando a ditadura acaba e vem a nova Constituição, a Constituição de 88, esta vai ter uma ampla participação das mulheres. Embora elas sejam minoritárias, elas vão ser as constituintes mais atuantes, ao ponto de que vão ser chamadas de, né, a bancada feminina de o lobby do batom, por conta da força de mobilização delas, e a Constituição também vai ser chamada de a Constituição das Mulheres, né, pela participação delas, e de fato uma ampla garantia de direitos, né, vem dessa participação. Elas têm uma participação fundamental em garantir uma saúde pública e universal para todo mundo, né, que vai se materializar no SUS, pelo acesso gratuito da educação, pelas políticas de proteção a crianças e adolescentes, entre tantas outras, são pautas trazidas pelas mulheres. Portanto, elas, né, a mobilização delas, não só pelos direitos delas, mas pelos direitos mais amplos, estão aí todos os dias, né, na nossa vida através da Carta Constitucional. Então, o século XX, principalmente a segunda metade do século XX, vai ver essa ampla participação feminina na busca por direitos, né, mas também transformando não só a sua realidade, mas a realidade como um todo, questionando a violência, trazendo para o debate as questões de gênero, questionando o direito à sexualidade, à saúde, direito à reprodutividade, né? Tudo mais. E, né, trazendo para dentro do debate feminista a questão da contracepção, a questão do feminismo negro, a questão do feminismo indígena, e finalmente, né,
para concluir esse debate, porque é um debate que está em aberto, né? Mas é o século XX em movimentação, é a pauta cultural que nós estamos discutindo. Nós vamos ter a Judith Butler, né? Que vai trazer para dentro do debate feminista também as questões do care, as questões da transexualidade, questionando a heteronormatividade, né? E, portanto, trazendo para dentro do debate feminista também outras questões. Né? O feminismo se transforma numa força, né, em permanente modificação, né? Ao mesmo tempo que ela não abre mão das pautas, né? Já que nós temos, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, em que as mulheres só vão conquistar o direito ao voto agora, em 2015, ou temos o caso da Malala, né? Lá no Paquistão, que teve que abandonar o país, sofreu um atentado contra a vida dela porque queria educação para as meninas, né? Então, embora as pautas não se esgotem, há um enriquecimento dessas pautas que acaba sendo benéfico, que acaba enriquecendo, que acaba ajudando as demais pautas, né? Complementando as demais pautas. Né? Então, a gente dá uma olhada, né, nessa aula, olhamos um pouco isso. E eu vou deixar depois para vocês umas sugestões de filmes que vão tratar desse tema, já que nós estamos justamente entrando aí no mês da mulher, Semana da Mulher, março, 8 de março, está aí, né, gente?